Poucos imaginavam que a política moçambicana pudesse ganhar uma reviravolta tão inesperada. Mas a verdade é que um convite feito de forma silenciosa e estratégica foi capaz de colocar todos em estado de alerta. Venâncio Mondlane, conhecido pela sua firmeza e pela maneira como enfrenta de cabeça erguida aos maiores desafios políticos, recebeu de Daniel Chapo uma proposta confidencial que não apenas mexeu com as estruturas partidárias, mas também abriu espaço para novas leituras do futuro da governação no país. Esse episódio, construído na sombra, trouxe à tona um lado da política que poucos têm coragem de assumir. A capacidade de criar movimentos subterrâneos que, quando revelados, se transformam em verdadeiros terremotos no sistema. Ao mesmo tempo, deixou exposta a fragilidade de um cenário político onde nem sempre a verdade é dita de forma aberta, mas sim sussurrada em corredores escuros, onde cada palavra carrega consigo um peso enorme. O mistério que envolveu o encontro entre os dois líderes aumentou a tensão entre aqueles que já estavam divididos sobre os rumos da política nacional. Muitos se perguntavam o que estaria em jogo. Seria uma aliança de oportunidade, um teste de fidelidade ou simplesmente uma estratégia de distração? A ausência de clareza deu espaço a rumores que se espalharam rapidamente, criando uma atmosfera de ansiedade que chegava tanto às elites políticas como às bases populares. Esta situação mostrou como a política em Moçambique não é apenas um jogo de forças, mas também de percepções, onde cada gesto, cada silêncio e cada movimento oculto pode ser interpretado como o início de uma mudança profunda. A decisão de manter o convite em segredo foi vista como um movimento calculado, desenhado para testar não apenas a disposição de Venâncio em dialogar, mas também para medir a reação daqueles que se sentem ameaçados pelo seu crescimento político. Era como se Daniel Chapo tivesse lançado uma peça num tabuleiro invisível, sabendo que qualquer resposta poderia desencadear uma cadeia de acontecimentos incontroláveis. Para os analistas mais atentos, este gesto simbolizava algo maior, a confirmação de que, em momentos cruciais, a política moçambicana é moldada por atos que raramente são anunciados de forma pública, mas que sempre acabam por emergir, A resposta de Venâncio Mondlane ao convite de Daniel Chapo ecoou imediatamente pelo país, criando uma onda de expectativas que ultrapassou as fronteiras partidárias e políticas. Ao revelar a sua posição de forma estratégica, Venâncio mostrou que a sua força não reside apenas na autoridade ou no prestígio adquirido ao longo dos anos, mas na capacidade de transformar cada situação em um palco onde a atenção pública se concentra, e cada palavra tem peso suficiente para alterar cenários e recalibrar alianças. A surpresa que provocou não foi apenas pelo conteúdo do que disse, mas pelo modo como construiu o discurso, deixando claro que entende a política como um jogo de percepção, onde o silêncio pode ser tão poderoso quanto a palavra, e onde cada gesto é analisado à lupa por aqueles que buscam antecipar movimentos e intenções. O país inteiro começou a analisar cada nuance da sua fala, desde a escolha de termos até o tom com que se dirigiu aos interlocutores, revelando que a política moçambicana não é apenas um conjunto de eventos formais, mas também uma rede complexa de sinais e mensagens implícitas. Venâncio, ao falar com firmeza e clareza, estabeleceu um novo padrão de comunicação, demonstrando que a liderança efetiva não se limita à presença física nos espaços de decisão, mas se manifesta na habilidade de gerir expectativas, criar suspense e manter todos atentos ao próximo passo. A forma como lidou com um convite secreto mostrou que ele não teme a exposição, mas sabe como usar a atenção que lhe é concedida para reforçar a sua posição e gerar consequências duradouras. A repercussão foi imediata nos bastidores políticos. Adversários que acreditavam possuir controle sobre certas decisões viram-se forçados a reconsiderar a sua estratégia, percebendo que a capacidade de Venâncio em ler o ambiente, interpretar intenções e antecipar reações é superior à maioria das estimativas feitas por analistas ou rivais. Ele conseguiu transformar um simples convite numa ferramenta de avaliação da maturidade política dos seus pares, mostrando que a verdadeira força de um líder não está apenas no apoio que detém, mas na habilidade de manipular percepções e redefinir narrativas.
Cada comentário feito nos círculos mais restritos passou a ser reconsiderado, e cada movimento passou a ser questionado, porque a intervenção de Venâncio provou que nada é tão previsível quanto parecia antes. O país inteiro começou a analisar cada nuance da sua fala, desde a escolha de termos até o tom com que se dirigiu aos interlocutores, revelando que a política moçambicana não é apenas um conjunto de eventos formais, mas também uma rede complexa de sinais e mensagens implícitas. Venâncio, ao falar com firmeza e clareza, estabeleceu um novo padrão de comunicação, demonstrando que a liderança efetiva não se limita à presença física nos espaços de decisão, mas se manifesta na habilidade de gerir expectativas, criar suspense e manter todos atentos ao próximo passo. A forma como lidou com o convite secreto mostrou que ele não teme a exposição, mas sabe como usar a atenção que lhe é concedida para reforçar a sua posição e gerar consequências duradouras. A sequência natural da sua fala expôs ainda mais os dilemas internos do sistema político. Ao enfatizar princípios e posicionamentos, Venâncio demonstrou que a política não pode ser apenas uma disputa de interesses pessoais, mas deve refletir responsabilidade, visão e capacidade de influenciar mudanças de forma consciente. A sua decisão revelou um equilíbrio raro entre firmeza e diplomacia, entre ousadia e cautela, criando uma narrativa que não só surpreendeu quem acompanhava os bastidores, mas também redefiniu expectativas de aliados e opositores. Cada frase proferida funcionou como um catalisador de novas análises, mostrando que o convite secreto não era um simples gesto isolado, mas uma oportunidade de revelar o caráter e a visão de um líder capaz de transformar eventos aparentemente triviais em momentos históricos. O efeito dessa intervenção de Venâncio Mondlane é profundo e multifacetado. Ele mostrou que liderar não é apenas tomar decisões, mas também gerir percepções, manipular sinais e criar espaços onde a estratégia se manifesta antes mesmo de se tornar explícita. A clareza de sua resposta reforçou a ideia de que a política moçambicana é um terreno de constantes reajustes, onde cada ação pode desencadear efeitos multiplicadores, e que a verdadeira liderança está em dominar tanto o que se vê quanto o que permanece oculto, sabendo quando revelar, quando silenciar e quando surpreender. Assim, ao transformar um convite secreto em uma demonstração pública de força e inteligência política, Venâncio não apenas consolidou a sua posição, mas também elevou a discussão nacional sobre liderança, poder e visão estratégica, estabelecendo um precedente para os próximos capítulos da história política do país. O que vem agora depende agora dos próximos passos, daquilo que todos aguardam. Com certeza, iremos acompanhar tudo com muita atenção. Afinal, a política muda.